com que isso ocorra. A possibilidade hoje de que o inquérito corra em sigilo, comissão, inclusive de dados pessoais da vítima, pelo provimento 32/2000 da Corregedoria Geral. A possibilidade, pelo artigo 20 do Código de Processo, de que se possa omitir, decretar segredo de justiça. E a possibilidade, pelo artigo 798 do Código de Processo Penal, que as audiências se realizem em segredo de justiça sem a presença de terceiros, fazendo com que a vítima não se torne exposta. Mas isso muitas vezes não é transmitido a elas no primeiro momento, que é a autoridade policial que recebe essa comunicação, e ela se sente insegura, não sabendo qual será o trâmite, a exposição que ela terá da sua vida privada para que o processo ocorra. Então, a razão é a insegurança. Eu acho, principalmente. Isso. Doutora, um minutinho. Em grande parte, sim. Antigamente se achava que as mulheres tinham muito problema de expor uma agressão sexual, porque pelos padrões patriarcais que eram ainda muito mais fortes há alguns anos atrás, qualquer relacionamento sexual depunha contra a mulher, mesmo que ela não tivesse culpa, mesmo que tivesse sido uma violência. Mas se ela sofreu aquilo, ela tinha uma depreciação da sua imagem. Então, as mulheres ficavam também intimidadas para ir até a delegacia ou mesmo perante o juiz. Hoje, eu acho que mudou, a consciência é muito maior, as mulheres têm direitos sexuais e têm direito de ver punidos os seus agressores. Os movimentos de mulheres têm feito um trabalho interessante, que é de, em determinadas assembleias, reuniões, levar vítimas de agressão para que elas exponham a sua situação, troquem ideias, incentivem outras mulheres a denunciar os seus agressores e, assim, transformar uma realidade que é extremamente opressora e violenta com relação a essas mulheres. Bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas parece que nós temos aí o doutor Limonge, que está assistindo o programa. Mecene, por favor, coloque o doutor Limonge na linha, que eu acho que ele tem algo a nos dizer com relação a esse assunto. Por favor. Alô? Doutor Limonge? Olá, como vai, Cacilda? Tudo bem? Eu sei que o senhor está acompanhando o programa. Sim. Nós estamos ouvindo. O que o senhor tem a nos dizer? Eu gostaria de lembrar de um aspecto no tocante aos crimes sexuais em que a mulher é vítima, por exemplo, de estupro. A mulher é vítima de estupro e, veja, ela que é vítima está obrigada a provar que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma mulher honesta. Há, portanto, uma verdadeira inversão do ônus da prova. Isso acontece, é assim, muitas vezes que se examina um processo. Não era para ser assim. A mulher é vítima e não seria ela que tem que provar a sua própria inocência, não era ela que tinha que provar a sua honestidade, não é? Mas ela acaba, por uma questão, talvez, de uma visão até patriarcal, que ainda remanesce, acaba ela tendo de provar que é uma pessoa honesta. Por exemplo, as pessoas às vezes perguntam, os policiais podem perguntar, que roupa a senhora usava? A senhora trajava que vestido, calça comprida, em suma. É a mulher que tem que fazer a prova da sua própria honestidade, o que é um absurdo no meu modo de ver. Bom, palavras de presidente, não vou deixar ninguém mais aqui comentar, sinto muito. Mas vamos lá, então. Obrigada, doutor Limonge. Eu que agradeço, Cacilda. Uma boa noite. O contraponto volta já para o segundo bloco. No crime, quem é mais perigoso? Quem planeja ou quem executa? Os dois. Doutora Luísa, de 1 a 10, quantos pontos a senhora entende existir entre o planejar e o praticar o crime? Depende. Já está acabando, doutora Luísa. Depende, não dá para responder. Doutor Carnelos, a emoção excita o sentimento. Aumenta o sentimento, falso ou verdadeiro?
Eu não creio que possa haver sentimento que não exista. A emoção, Dr. Kogan, é capaz de abolir por inteiro a consciência. Falso ou verdadeiro? Falsa. Paixão é pensamento obsessivo? Sim ou não? Sim, sim. O que mais incita ao crime? A paixão ou a provocação, Dr. Candeloss? Eu acho que depende muito das circunstâncias do fato. O que mais mata? O amor ou o ódio? O ódio. A eutanásia, doutora Luísa, pode ser considerado um crime passional quando você imagina, quer dizer, que ela é exercida por um pai ou por uma mãe por amor a um filho que está sofrendo? O conceito de crime passional jurídico é aquele cometido por ciúme. A eutanásia não entraria. A senhora não pode usar vírgula, tem que ir direto na resposta. Tá bom. Doutor Candeloss, a vítima concorrente é aquela que colabora com a prática do crime, tá bem? Na sua opinião, ela própria, embora vítima, ela é um potencial criminoso, sim ou não? Não necessariamente, embora muitas vezes ela possa colaborar para a prática do crime de que ela é vítima. Faço agora a mesma pergunta para cada um dos senhores, que é uma nota de 1 a 10, cada um vai dar uma notinha dos itens que eu vou citar aqui, que são considerados como fatores sociais que conduzem ao crime, tá? É 2 segundos, é só dar nota e pronto. Ausência de políticas públicas. Quer dizer, o que isso contribui para o crime? Vamos lá. Dr. Kogan. 8. Doutora Luísa? 8. 9. Influência da mídia na glamorização do criminoso. Doutora Luísa? 6. Doutor Candeloss? 9. Doutor Kogan? 7. Má distribuição de renda. Doutor Candeloss? 8. Doutor Kogan? 8. 9. Puxa. A senhora mesma, doutora Luísa, a senhora acha que há um descrédito da população com relação às instituições estatais brasileiras? Se sim, diga quais. Quais instituições? Executivo, legislativo, judiciário. Com relação a todas, porque sempre há uma desmoralização em algum momento que causa o descrédito da população. Doutor Kogan, qual é a palavra ou a frase que vem à sua mente quando o senhor fica sabendo que na internet, nesses programas de jovens, enfim, de grupos, 100 jovens manifestaram solidariedade ao ato de Susana Richthofen, dizendo: já pararam para pensar quais razões uma menina teria para matar os pais? Ou ela teve um motivo que somente ela guarda? O que o senhor sente quando o senhor fica sabendo disso? Nós não estamos discutindo fato concreto. O que o senhor sente quando o senhor vê que tem pessoas que dão apoio? Ou entendem esse crime? Uma palavra. Surpresa. Doutor Candeloss, gostei da resposta, muito boa. O senhor acredita que o criminoso sofre aquilo que os psiquiatras chamam de inundação emocional? Para assim, inundado, praticar o crime? Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer essa avaliação, mas penso que é muito próximo disso que deve acontecer. Tá bem. Doutora Luísa, são 2 paixões capitais, não é? Que se aninham no coração do ser humano: amor e ódio. Portanto, são 2 afetos cegos. No estado de violência e emoção, né, de escurecimento da consciência, onde o agente não premedita e comete, impulsionado por uma emoção muito forte, nós chegamos à conclusão que não há planejamento, não é mesmo? Com isso, eu quero lhe fazer uma pergunta. Nós podemos, então, concluir que o crime, no caso Richthofen, o crime Richthofen, não foi passional? Sim ou não? Não foi passional. Não foi. Doutor Kogan, o fanatismo por um líder carismático, tomado assim por uma forte paixão, pode ser motivo de crime passional? Pode, a paixão levada aos extremos, que oblitera todos os sentidos, mal dirigida. Tá certo. Doutor Candeloss, o que é mais influente no crime passional? O sexo ou o amor? Eu acho que ambos podem ter influência do mesmo calibre, dependendo da pessoa e das circunstâncias do fato. Doutora Luísa, o que é mais atraente numa mulher? A intelectualidade ou a beleza? A beleza. Para os homens. Para os homens. Para os homens. Doutor Kogan, eu não vou perguntar não, porque eu não vou lhe dar a chance de responder isso. O senhor, como promotor, alguma vez não absolveu no seu íntimo, ou pelo menos assim entendeu o que estava acontecendo com aquele criminoso passional, quando ao mesmo tempo o senhor o acusava? Evidente. Já. E mesmo assim o senhor continuou o acusando? Não, as regras é que eram que mandam, né? mandavam. As regras Quer dizer, é que o meu mandam, sentimento não evidente. podia se confundir Tá exatamente certo, com tá certo. o Mas que a ele lei realmente manda. confunde, né? numa determinada- Para isso é que existe o júri que faz a lei para o caso Tá concreto. certo. Doutor Candeloss, o júri popular é um tribunal adequado para o julgamento dos crimes passionais? O que o senhor acha?
Não só para os crimes passionais. Hoje nós temos o júri popular como o competente para julgar qualquer crime doloso contra a vida. Já tivemos anteriormente para outros crimes, inclusive de natureza econômica. E penso que com todos os defeitos que se pode apontar, o júri popular é a menos injusta forma de se praticar a justiça. Doutora Luísa. Eu quero ao mesmo tempo. Doutora Luísa, eu acho que eu me distraí, é verdade. Tá bom, eu dou ao mesmo tempo. Doutora Luísa, a senhora acha que um pai que diariamente estupra a sua filha é merecedor ou se justifica o seu homicídio pela filha vítima, sim ou não? Bate todas as frases. Não, esse é um caso difícil. Eu né? sei que é difícil. É uma Mas questão. nós queremos saber. Se ela comete, ao final de várias violências sofridas, um homicídio contra o pai, todo mundo vai entender. Não é como o caso da Richthofen, que ninguém sabe o que aconteceu e ela matou os pais. Né? Aí, no caso, há um motivo, e um motivo que vai ser bem apreciado, assim, como sendo, Tá bom. de certa forma, justificável. Não é que se pode fazer justiça com as próprias mãos. Agora eu vou ser justa, o senhor também vai ter um tempinho um pouquinho maior, depois cortamos todo o tempo novamente. Dr. Colgan, é passional o criminoso vítima da sociedade? Por exemplo, o pai que mata o estuprador da filha, sim ou não? Não, não é passional. Ele premedita a situação, lembrando sempre que a premeditação não é agravante no nosso direito. Ela não muda muito a situação. Ele ter praticado com uma premeditação anterior ou não. Ela pode trazer uma gravidade maior na conduta dele, mas, na realidade, isso não é causa de agravação de pena legal. Tá certo. Doutor Carlos, nada pessoal. O senhor aceita a razão daquele que mata a mulher com uma paulada ao surpreendê-la aos beijos e abraços com a amante no jardim da própria casa? Sim ou não? Eu não tenho que aceitar nada. É preciso avaliar cada situação, porque a mim não cabe julgar. Né? Eu acho que essa situação não se define porque pode também ser o contrário. Sim. Certo? Pode. Pode ser o contrário, e eu só penso o seguinte, hipoteticamente falando, essa situação em si é a expressão de um crime que merece punição. Tá, agora o senhor vai ter que responder numa frase. Ou não? Entendeu? Essa que é a dificuldade. Doutora Luísa, a senhora compreende o motivo daquela que dá um tiro no marido depois de levar, assim, homéricas surras, diárias e humilhantes surras, e chega um determinado dia, ela dá um tiro no marido. A senhora também compreende isso? Não, eu compreendo, porque isso é legítima defesa, já não é um homicídio gratuito, é um homicídio que merece da lei um tratamento diferenciado, não é excludente de antijuridicidade. Doutor Colgan, o senhor condenaria um pai que, retornando da maternidade com mulher e filho recém-nascido, provocasse, de uma maneira irresponsável um acidente e, nesse acidente, morresse o filho? Como o senhor condenaria se eu tivesse que julgar esse caso? Assim, Não, veja, se o acidente fosse culposo, a própria lei prevê que se atingiu o agente de tal forma que se torne desnecessária a aplicação de sanção penal, ele teria direito a essa escusa legal. Sim, quer dizer, seria A condenado, própria mas sem a lei, pena, talvez. Tá bom. Sinceramente, doutor Carlos, os advogados criminalistas trabalham com a verdade formal dos autos, aquela que é contada, ou a verdade real, aquela que realmente acontece? Aquele que pretende ter o domínio da verdade real, aquela que efetivamente acontece, brinca de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos atuar com a base naquilo que há nos autos. Doutora Luísa, vamos a uma frase atribuída por Nelson Hungria. Agora, numa palavra só, a senhora vai responder. Todo homem é um criminoso em potencial. A senhora concorda ou não? Sim. Doutor Colgan, há crime sem vítima? Sim ou não? Não. Que amor pode justificar uma morte? Eu não diria justificar, pode explicar. Tá bom. Foi muito bom tê-los aqui hoje. Muito obrigada pela participação no Contraponto. Na próxima quinta-feira, às 22h30, aqui na TV Comunitária, o Contraponto estará de volta com o debate Polícia Federal, diligências ou invasões? Invasões ou agressões? Não percam. Boa noite e até lá.
Boa noite. Mais um Contraponto, um programa da Associação Paulista dos Magistrados. Mais uma vez, a Pamages bem pertinho de você. Hoje, o programa promete Polícia Federal, diligências, invasões ou agressões. O que você acha?